irmãos, mas apenas, ó Pai, em concordância com tudo que está sendo feito aqui nesta noite, a palavra de introdução, os louvores, a oração que já foi feita, e agora nós estamos orando para que o Senhor venha usar a tua filha como um canal do teu fluir para a nossa vida, para a vida também daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de poder estar na tua presença, de poder ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, Pai. E que mais uma vez o Senhor possa estar usando desse altar, dessa tribuna, para ministrar sobre nossas vidas, sobre a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Que ela seja um canal do teu fluir, assim como tem sido cada um que sobe a esse altar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Já fazendo missões já está fazendo missões, e sábado, dia 25, vai estar lá comigo, né? Glória a Deus, vai para São Paulo, irmãos, olha que benção. Glória a Deus, e a missão já está começando, amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. A garganta não está muito boa ainda, porque eu também passei 2 semanas com essa gripe, que não foi fácil. Ainda não estou boa, mas a gente tem que caminhar, amém. Que o Senhor esteja falando através de mim. Se eu botou na prova, né, irmão Wallace? Mas o Senhor tem tudo preparado, Ele sabe de todas as coisas. A palavra que o Senhor me dera nesta manhã foi Salmo 27, no versículo 1. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia, até aqui que o Senhor me deu. Podeis assentar. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Eu passei por esses dias, não foi fácil. Mas como fala a palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então nós não temos que temer ao inimigo de nossas almas, o inimigo que nos derrodeia o tempo inteiro. E nesse salmo, hoje já foi falado de Davi, e aqui é um salmo de Davi. Davi, durante o seu reinado, ele teve que enfrentar vários adversários, e muitos deles eram mais poderosos do que o seu próprio exército. Mas, no entanto, Davi encontrava solução e socorro no Senhor. Assim é conosco, não é diferente. Davi era homem como nós, homens e mulheres. Davi era carnal, também era homem, e passava pelas mesmas dores e aflições que nós passamos. Hoje nós estamos aqui, mas nós somos acometidos de enfermidades, somos acometidos de problemas, assim como Davi também passava por problemas. E aonde que ele achava a solução? No Senhor. E é de onde nós temos que buscar a nossa solução. Não há solução para os nossos problemas, para as nossas inquietudes em outro lugar. Somente no Senhor. Nós precisamos estar o tempo inteiro vigilantes, porque a guerra está lançada. A guerra é um confronto o tempo inteiro. O inimigo querendo nos afligir, o inimigo querendo ceifar os nossos, ao nosso redor, mas o Senhor está lutando a nosso favor, né? E Davi, ele encontrava a solução no Senhor, assim também é conosco. Nós temos que encontrar a solução, tanto que tem lá no Salmo que fala, olho para o monte de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. Somente do Senhor que nós temos que gritar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ele encontrava a solução no Senhor, né? Aquele que nunca perdeu uma batalha. E o Senhor nunca perde uma batalha. O Senhor, ele nunca perde uma batalha. Quando o seu servo se prostra, coloca-se de joelho diante do Senhor, irmãos, não importa o seu problema,
Não importa o tamanho do problema que está vindo em sua direção. Não importa a sua aflição. Não importa a sua dor. O Senhor é contigo. E Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai te levantar. Mas Ele vai fazer isso não é simplesmente porque você pega uma Bíblia, vem a uma igreja, você fala, mas é pela sua fé. Qual o tamanho da sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? Em quem você tem confiado a sua vida? Os seus planos, os seus projetos? Em quem você tem confiado? Irmãos, não é diferente conosco, não é diferente comigo, não é diferente com você. Nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições. Mas creia que o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe. Ele cuida de nós, Ele tem ciúme de nós. E Ele cuida. Como é que você cuida do seu filho? Como é que você cuida daquilo que é precioso para você? Nós somos preciosos para o Senhor. Davi era considerado a menina dos olhos de Deus. Nós também somos a menina dos olhos do Senhor. Aos olhos naturais, aquilo que nós estamos passando, nós não enxergamos, não vemos. Ainda estamos no meio de uma pandemia. Aos olhos naturais, muitos não veem, não viram e não virão mais porque partiram. Aos olhos naturais era impossível, mas o Senhor guardou aqueles a quem Ele teve o cuidado, aquele que Ele ama, o Senhor guardou. Aos olhos naturais, as chances de vitórias para muitos eram mínimas. Mas passamos, estamos aqui. Estivemos cercados de pessoas com essa enfermidade, mas nós, o Senhor guardou e estamos aqui. Assim era com Davi, era conforme Davi tinha os problemas. Irmão, nós não somos diferentes. Só temos que colocar a nossa fé em prática. Muitas das vezes nós achamos que nós não temos condições nem mesmo de levantar e falar com o irmão, como já foi falado aqui, de estar preparado para chegar o irmão na sua porta e você atender. Mas você tem fé? Você tem confiança no seu Deus? Você sabe em quem você tem crido? Você confia naquele que te guarda? Aleluia. Se você confia, se você tem fé, você pode se levantar e ir lá e declarar uma cura, declarar que aquela pessoa saia do cárcere, declarar uma porta de emprego, porque é pela tua fé. Não é por você ser grande, não é por você falar em línguas, não é por você pular, não é por você fazer nada, é pela tua fé. Salomão, ele era grande diante dos homens. Ele podia tudo diante dos homens, mas diante de Deus ele se fez mínimo, ele desceu. Quando o Senhor perguntou o que ele queria, ele apenas pediu sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para estar diante do nosso Deus. É a sabedoria que vai nos levar a ser grande diante de Deus, mas grande debaixo dos cuidados do Senhor. Grande na nossa fé, fazendo aquilo que o Senhor está designando para que nós façamos. Que nós não façamos com a força do nosso braço. Davi era um homem que tinha muita fé. Ele podia mostrar para todo mundo que ele era grande, que ele tinha um exército,
Mas ele dizia, ele se sentia pequeno diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque Davi, ele usava a armadura de Deus. Tanto que a armadura de Saul não serviu para ele. Porque era a armadura de Deus. Ele não precisou se vestir de armadura para enfrentar um Golias. Nós não precisamos nos travestir de grandes coisas para estarmos diante do nosso Deus, para fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Deus fala, ide e fazei discípulo. O nosso posicionamento não deve mudar, assim como Davi não mudou. Nosso posicionamento diante de Deus tem que ser reto, tem que ser, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Assim como Davi, a nossa confiança precisa se manter firme. Somente assim veremos o agir de Deus na nossa vida. Hoje, eu vou falar um pouquinho de mim, algo que aconteceu na minha vida que eu fiquei assim. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque eu estou passando, nesse momento, eu estou passando por um processo bem espinhoso, vamos dizer. E foi na hoje é quarta-feira, 4 horas da manhã, antes das 4 eu acordei, eu não conseguia mais dormir. Eu rolei na cama, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor começou a trazer muitas coisas que estão acontecendo na minha mente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu preciso de solução. Aí eu levantei, 4 horas da manhã, vim para a sala, dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus, comecei a orar. Orei, botei algumas coisas diante de Deus, alguns problemas diante de Deus. Orei, conversei com Deus. Isso foi quarta-feira, pela madrugada, que era 3 e pouca, 4 horas da manhã. Eu orei, falei com Deus. Depois eu esqueci. Aí fui ler de novo a Bíblia, eu peguei a Bíblia para ler novamente. E fiquei lá conversando, depois distraí. Na quarta-feira, de tarde, um rapaz, que ele estava me devendo, já tinha uns 4 anos. Que eu nem esperava mais, que eu já havia mandado muitos recados, mas nada. Mas 4 horas da tarde, mas era mais, acho que era mais 5 e pouca. Ele me mandou uma mensagem. Aí eu ainda falei assim, achei estranho que ele me mandou a mensagem. Aí eu falei com ele. Aí ele falou, a paz do Senhor, irmão. Eu falei, ué, ele se converteu? Aí eu falei, eu fiquei meia cabreira, mas eu falei com ele de boa noite, falei com ele direito, normal. Aí ele falou assim, irmã, quanto é mesmo que eu te devo? Aí eu falei para ele. Aí ele falou assim, sexta-feira, às 18 horas eu vou aí te pagar. Aí eu falei com ele assim, tá bom. Ele falou, você ainda está no mesmo lugar? Eu falei, tô. Aí eu ainda perguntei, aí eu fiquei, mas eu não falei mais nada, porque eu achei que era um dinheiro perdido. Aí eu peguei, aí ele pediu o endereço de uma outra pessoa que ele também estava devendo. Aí eu falei, eu vou falar com ela para saber se eu posso dar o telefone dela. Eu peguei, liguei para ela. Ela falou assim, não, dá o meu telefone para ele. Aí eu falei para ele assim, para ela, eu falei assim, mas ele falou que vai vir me pagar. Ela falou, não, mas eu não quero não dar meu telefone para ele. Eu falei, tá bom.
Aí ele mandei mensagem para ele e falei, ó, ela não quer que dê o telefone dela. Ela falou que você sabe o endereço dela, você vai à casa dela. Aí hoje de tarde eu tinha esquecido. Aí agora de tarde eu falei assim, era 5 e pouco, eu falei assim, ele não apareceu. Aí eu fui lá no Zap, ele falou, aí estava lá, 18 horas. Falei, era 5h30. Eu falei, então eu tenho que esperar mais um pouco. Quando deu 6 horas, aí eu mandei uma mensagem para ele, que ele não apareceu. Eu falei, se você vier aqui, você toca a campainha, porque eu já fechei. Aí ele falou, tá bom, eu estou aqui perto, daqui a pouquinho eu vou chegar aí. Eu falei, é verdade mesmo que ele vai vir? Aí eu fiquei esperando, aí eu fiquei lá dentro, aí daqui a pouco a campainha tocou. Aí eu fui lá, era ele, a esposa, acho que é filho da esposa dele, que ele não tinha filho daquele tamanho. Aí ele estava lá, ele falou assim, irmã, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor. Ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aqui, eu vim te pagar, ó, eu estou dando até mais, porque é os juros do que dos anos que eu fiquei te devendo. Aí eu fiquei tão sem graça que eu pegava o dinheiro, eu falei, mas eu não tenho troco. Ele falou, não, irmã, não precisa de troco, eu estou te dando, é para você, é por causa dos anos que eu fiquei te devendo. Aí eu falei assim, tá bom, obrigada. Aí a esposa dele, não sei nem quem é, acho que é a esposa, que eu não sabia nem se ele estava casado. Aí ela falou assim, fica na paz, irmão. Eu falei, amém, vão na paz. Olha, mas aquilo me deu um negócio. Aí eu saquei essa passagem aqui. Deus, quando você confia, quando você se coloca diante do Senhor, não importa o exército que vem, porque se você confiar, naquele momento Deus me incomodou para orar. Eu orei. Eu não coloquei ele, mas eu coloquei as dificuldades que eu estou passando diante de Deus. E o Senhor mandou que ele viesse, lembrou ele, para que ele viesse e me desse a oportunidade de estar cuidando daquilo que eu estou precisando, daquilo que eu coloquei diante do Senhor. Então nós temos que ser fiel à nossa fé, em quem nós temos crido. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tem os problemas, eles estão lá, eu estou olhando para eles. Mas eu não posso temer a eles, porque se eu temer, eles se agigantam diante de mim. Né? O Senhor é a minha força. De quem eu me recearei? Eu não posso ter receio. Eu tenho que pegar esse receio e transformar em força, em fé, em determinação, em usar como ferramenta. Essa é a minha ferramenta, é a minha fé. E eu fiquei assim maravilhada com o Senhor, com aquilo que aconteceu agora de tarde. Que eu falei, Senhor, eu não esperava. Senhor, eu não tinha de onde tirar, mas o Senhor trouxe. Lembrou ele que ele precisava trazer. E esse valor já vai me ajudar a resolver um outro problema. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor que o Senhor me deu essa noite é: em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua fé? Os caminhos que você tem caminhado estão te levando para perto de Deus? Estão te levando para provar a sua fé? Estão te levando para você crescer na presença do Senhor e você experimentar aquilo que Deus tem preparado para você? Porque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos, os nossos olhos nunca viram e os nossos ouvidos nunca ouviram. Amém? Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Já foi falado de Davi daquilo que o Senhor pode fazer. Gente, a fé é tão importante. Nós colocarmos a nossa fé em prática.
Porque a gente falamos muito de fé. Mas na hora da decisão, nós colocamos a nossa fé, a gente coloca as nossas atitudes, a força do nosso braço. Se ao invés de dobrar o joelho e clamar, aquele que vê aquilo que nós não estamos vendo, porque até ali a nossa visão vai, mas passou dali, não vai mais. E dali para lá quem olha é Deus. Dali para lá quem sabe é Deus. O nosso amanhã pertence ao Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra eu experimentei. Essa palavra eu experimentei. O Senhor, eu tive a vivência dela na minha vida hoje. Porque eram 4 anos, acho que passava até de 4 anos que ele me devia. E nunca mais ele falou comigo. Eu ouvia, mas ele fingia que não me via, passava por mim e ria. A mãe dele falava, mas ele dizia que ele não estava nem aí, que o que ele comprou já tinha acabado. Então não tinha necessidade, para que ele ia me pagar? Mas eu louvo ao Senhor. E louvo a Deus pela vida dele, porque a mãe dele tinha me falado que ele estava indo numa igreja. Mas hoje eu vi que ele se converteu. Eu fiquei feliz pela vida dele. Assim como ele falou, ele veio e falou para mim, e falou assim: fala para Marta que eu vou pagar ela. Fala para ela, que a outra menina, ele fala para ela que eu vou pagar ela. Eu vou passar na casa dela e vou pagar. Então eu vi ele convertido. Aquela pessoa que eu conhecia, hoje eu vi outra. As vestes dele estão diferentes, o modo dele está diferente. Então quando você permite que Deus entre na sua vida, que Deus faça o mover dele na sua vida, você vê Deus agindo, não só em você, mas através de você. E nisso eu fui lá no Facebook, fui lá ver a vida dele lá no Facebook. E realmente ele está diferente. Entendeu? Então eu fiquei feliz pela vida dele. E pelo que o Senhor fez através da vida dele, na minha vida. Mas tudo isso eu pude ver, porque na quarta-feira eu tive esse momento com Deus. E Davi, quando ele ia para a batalha, ele orava a Deus, né? Moisés, quando ia para a batalha, ele orava a Deus. Quando ele não orou, ele perdeu, né? E a gente tem que estar botando a nossa fé em prática, a nossa oração, sabe? Buscando, jejuando, colocando o nosso joelho, porque a maior ferramenta que nós temos, eu creio, no nosso corpo é o nosso joelho. Porque eu lembro de uma vez que um povo que eu conheço estava no monte, estava orando, e passou. Povo de uma outra denominação, eles estavam subindo para fazer os negócios deles lá. E tinha algumas senhoras no monte orando. E teve um que falou assim, o chefe lá deles falou assim: passa de banda, não mexe com esse povo que fica em cima do joelho. Então essa é uma ferramenta, é a nossa maior ferramenta, é o nosso joelho. Então que nós possamos estar colocando o nosso joelho e a nossa fé em prática, buscando, porque é de Deus que vem a solução para os nossos problemas, que venha a solução para nós vencermos as batalhas, que venha a solução para que nós possamos passar o deserto e chegar na terra prometida. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.